dando início ao seminário de citologia com o tema Histologia do Sistema Digestório, com o auxílio da professora Luciana Holanda, apresentando a vocês toda a equipe envolvida: a Juliana, Karina, Caroline, Pamela, Jaqueline, Danilo, Abidiel, Gabriel, Mariana e eu, Tyson, essa voz estranha por trás do vídeo. Irei acompanhá-los no decorrer da apresentação de toda a estrutura macro e microscópica do sistema digestório. Vou iniciar falando das estruturas gerais do sistema digestório. O sistema digestório obtém dos alimentos os nutrientes essenciais para o desenvolvimento e manutenção do organismo. Através do processo de digestão mecânica e química, o alimento é quebrado até um nível de moléculas de fácil absorção, como os aminoácidos, monossacarídeos como a glicose, ácidos graxos, glicerol e o colesterol, além de vitaminas, sais minerais e água, que terão um papel estrutural ou energético nas células, fazendo parte de diferentes processos no metabolismo. Além disso, o sistema realiza o transporte ou deslocamento do alimento ao longo da sua extensão para permitir o seu processamento ou a digestão, a absorção dos nutrientes obtidos e a eliminação, que no caso seria a excreção, do corpo de todo o material não aproveitado nas fezes. Ainda falando das estruturas gerais, o sistema digestivo é constituído pelo trato digestivo, que no caso é a cavidade oral, esôfago, estômago, intestinos delgado e grosso, e suas glândulas associadas, que são as glândulas salivares, fígado e pâncreas. Todos os componentes do trato digestivo apresentam características estruturais em comum. Trata-se de um tubo oco composto por um lúmen com diâmetro variável, circundado por uma parede formada por 4 camadas distintas. E essas camadas são a mucosa, submucosa, muscular e serosa. Nessa imagem, podemos ver aí como ela está bem distribuída. Pode-se ver que ela é um tubo e de dentro para fora estão separadas as camadas. Como eu mencionei, o nosso trato gastrointestinal ele é formado por 4 camadas de tecidos e essas camadas se sobrepõem de forma concêntrica, como se fossem as camadas de uma cebola. De dentro para fora, essas camadas são chamadas de túnica mucosa, túnica submucosa, túnica muscular e túnica serosa. A túnica mucosa é a camada mais interna e é composta por tecido epitelial simples, e é quem faz o contato direto com o meio interno do trato gastrointestinal. Lembrando que sempre que temos tecido epitelial, temos junto do mesmo o tecido conjuntivo para conseguir nutrir este epitélio. Depois nós temos a túnica submucosa, que é formada por tecido conjuntivo frouxo e é responsável por unir a túnica mucosa e a túnica muscular. A próxima é a túnica muscular e é uma camada espessa de músculos. E olha que interessante, na boca, na faringe e na parte superior do esôfago, essa túnica possui músculo estriado esquelético. E é esse músculo que é o responsável pelo ato voluntário da deglutição, ou seja, o ato de engolir. No restante do trato, ela é composta por músculo liso e possui contração involuntária, e essas contrações auxiliam na digestão e na movimentação do alimento através do trato gastrointestinal. Essas contrações são, por sua vez, coordenadas pelos neurônios do sistema nervoso autônomo. Após a túnica muscular, nós temos então a túnica serosa. A túnica serosa é a camada mais externa e reveste as estruturas intraabdominais do trato gastrointestinal. Então, no caso, a túnica serosa é uma membrana que possui tecido epitelial e tecido conjuntivo na sua composição. Ela também secreta um líquido seroso que permite que as estruturas do trato gastrointestinal deslizem facilmente contra outros órgãos do abdômen. Ela também pode ser chamada de peritônio visceral, e ela reveste todos os órgãos intraabdominais. Agora eu vou mencionar algumas funções básicas aí do nosso revestimento epitelial, e uma das funções primordiais que ele tem é a de absorção.
Então veja bem, sempre que eu me refiro ao revestimento epitelial, eu preciso ter em mente que a grande função deste epitélio é absorver, ou seja, pegar os nutrientes que a pessoa ingeriu e transformá-los e absorvê-los. Então, uma outra função básica é a de promover a permeabilidade seletiva, a de facilitar o transporte e a digestão do alimento, promover a absorção de produtos e promover a absorção de produtos dessa digestão. Tem também a função de produzir hormônios reguladores de sua atividade. Então, nós sabemos que além do epitélio de revestimento, existe entremeadas neste epitélio uma série de glândulas e muitas vezes não há nenhuma divisão entre o epitélio de revestimento e o epitélio glandular. E essas glândulas vão secretar hormônios que serão responsáveis por regular a atividade absortiva neste trato digestório, além da atividade de contração do mesmo. E por último, nós temos uma outra atividade básica e função, que é a produção de muco que é a produção de muco para lubrificação e proteção. Agora veremos cada um dos órgãos que compõem o sistema digestório. Como disse anteriormente, ele atua na digestão, ingestão e absorção de alimentos, obtendo assim as moléculas necessárias para a manutenção, o crescimento e as demais necessidades energéticas do organismo. Então, no caso, fazem parte de toda essa estrutura a cavidade oral, esôfago, estômago, intestino delgado, intestino grosso e ânus, e também os seus anexos, que são as glândulas salivares, o fígado, vesícula biliar e o pâncreas. Falando agora um pouco de cada um deles, vamos iniciar pela cavidade oral. Na cavidade oral ocorrerá a apreensão do alimento e a mastigação, resultando na quebra mecânica e a umidificação das partículas de alimento, e em alguns casos, contato com enzimas digestivas presentes na saliva. Nessa fase da digestão, a língua permitirá a percepção de sabores através das papilas gustativas, estimulando a produção de saliva pelas glândulas salivares, o que auxiliará na diluição do alimento. Nós temos então a mucosa oral, e nela nós temos a mucosa mastigatória e a mucosa especializada. A mucosa mastigatória é composta pelo epitélio estratificado pavimentoso queratinizado, mais tecido conjuntivo denso, presente em regiões da cavidade oral que estão expostas a consideráveis forças de fricção e atrito, ou seja, a gengiva, superfície dorsal da língua e o palato duro. E temos também uma outra região que é composta por epitélio estratificado pavimentoso não queratinizado e tecido conjuntivo frouxo, que ele está presente no restante da cavidade oral. Simplificando, todos aqueles que são queratinizados, eles têm a função de proteger contra as agressões mecânicas, ou seja, a mastigação é uma agressão mecânica. São presentes na gengiva e no palato duro, então a queratina vai promover essa proteção. Já os não queratinizados revestem o palato mole, lábios, bochechas e o assoalho da boca. De uma forma geral, são regiões de pouco atrito. Nós temos também os lábios, onde a sua face externa tem uma pele delgada com glândulas sudoríparas, folículos pilosos e glândulas sebáceas. Temos a borda vermelha, que é a região óssea, e temos também a face interna, que é composta por epitélio estratificado pavimentoso não queratinizado. No caso do nosso lábio, a face externa é um epitélio queratinizado, tá? E a partir do momento que o lábio faz a curva e vai adentrando a mucosa oral, que é úmida, passa a ser epitélio pavimentoso não queratinizado. Essa sensação você pode ter passando o próprio dedo nos lábios. Após falarmos da introdução da cavidade oral, nós vamos para uma das estruturas que compõem a mesma. Nós temos os dentes, é composto por 20 dentes decíduos e 32 dentes permanentes. O dente
ele tem essa composição aqui que está mostrando nessa imagem, o esmalte, que é o componente mais duro do corpo, sintetizado pelos ameloblastos. Temos a dentina, que é mais duro que o osso e é sintetizada pelos odontoblastos. O colo do dente. A câmara pulpar, ela é composta de tecido conjuntivo frouxo, vascularizado e inervado. Temos o cemento, que forma o periodonto juntamente com o ligamento, osso alveolar e gengiva. O ligamento periodontal, que é formado por tecido conjuntivo e que se adere firmemente ao osso alveolar e ao cemento. A próxima estrutura é a língua. A língua é um órgão muscular cuja região oral é livre para se movimentar, enquanto sua raiz é fixa ao assoalho da faringe. Feixes de músculos estriado esquelético formam o eixo da língua, entre os quais glândulas serosas e seromucosas estão entremeados. Em humanos, a região oral, ou seja, os 2/3 anteriores, apresenta 3 tipos de papilas linguais, que são as filiformes, que são longas e afiladas. Temos as fungiformes, que são semelhantes a cogumelos com botões gustativos, e as circunvaladas, que formam o V lingual. As paredes do sulco são revestidas por tecido epitelial de revestimento estratificado não queratinizado, contendo botões gustativos e glândulas serosas. E elas levam o suco da papila e produzem a lipase, prevenindo a formação de uma capa hidrofóbica. Só para curiosidade, botões gustativos, a parte de gustação ou paladar é o nome que damos à sensibilidade gustativa mediada pelos botões gustativos. São em torno de 4.000 unidades gustativas espalhadas no interior da boca, principalmente sobre a língua, com 75%. Cada botão gustativo é formado de 40 a 60 células sensoriais e mais algumas células de sustentação. Na imagem aqui nós podemos ver a língua, e aqui um pequeno pedaço dela, e aqui nessa formação ele mostra as estruturas. No caso aqui em cima nós temos as papilas filiformes que estão distribuídas, as papilas circunvaladas, temos as glândulas serosas, as papilas fugiformes, que elas têm aquele pequeno formato de cogumelo, tecido conjuntivo, e também temos aqui os círculos em volta que mostram os botões gustativos, e aqui mais abaixo uma imagem ampliada mostra toda a estrutura do botão gustativo. Agora falaremos da histologia do esôfago. O esôfago ele é um tubo muscular que mede aproximadamente 25 centímetros e que transporta o bolo alimentar da orofaringe para o estômago. A sua mucosa ela é composta de tecido epitelial de revestimento estratificado pavimentoso não queratinizado. Na submucosa é composta por tecido conjuntivo densa e com glândulas esofágicas. Na sua camada muscular, ela é dividida em 3 porções, que é a porção proximal, composta de fibras estriadas esqueléticas, a porção média, composta de fibras estriadas esqueléticas e lisas, e a porção distal, que é composta de fibras musculares lisas. Na sua camada serosa, ela reveste apenas a porção que está na cavidade abdominal. Somente a porção do esôfago que está na cavidade peritoneal é recoberta por uma membrana serosa. O restante é envolvido por uma camada de tecido conjuntivo que é adventícia e que se mistura com o tecido conjuntivo circundante. Lembrando que a membrana serosa que recobre o esôfago é o próprio peritônio visceral. Ele é responsável pela digestão parcial dos alimentos e secreção de enzimas e hormônios e, como eu disse antes, tem a função de transportar o bolo alimentar em uma massa viscosa chamada de quimo por meio da atividade muscular e química. Aqui nessa imagem nós vemos todas essas camadas divididas. No centro nós temos o lúmen. Nós temos todas essas camadas que eu mencionei anteriormente. A partir de agora, falaremos do mais conhecido dos órgãos que constitui o trato digestório, que é o estômago. Esse órgão ele é dividido em 3 partes: o fundo, corpo e região pilórica, que é constituída pelo antro pilórico e pelo canal pilórico. O estômago ele é responsável pela digestão parcial dos alimentos e também pela secreção de enzimas e hormônios. Temos que lembrar que essa digestão não começa no estômago.
Temos como exemplo os carboidratos, que têm o início da sua digestão na boca sob a ação de enzimas típicas da saliva. O estômago também, ele possui atividade exócrina com a ação das enzimas pepsina, atividade endócrina através de células enteroendócrinas que produzem gastrina, somatostatina e que estimulam e inibem a secreção gástrica. E também a produção do fator intrínseco, que se liga à vitamina B2 e que é absorvida no ilho. É importante que tenhamos uma ideia das camadas do estômago. Então aqui nós temos uma camada de músculo longitudinal, uma camada de músculo circular e uma camada de músculo oblíquo. Essas três diferenciações de arranjos de musculatura garantem ao estômago um tipo de contração como se fosse uma torção, como se ele realmente estivesse triturando o alimento que passa por ali. Não podemos esquecer também que eu disse lá no início da aula de histologia a respeito da estrutura e organização básica do trato digestório, onde nós sempre teremos uma camada longitudinal externa e uma camada circular interna, conforme representado aí na imagem. A mucosa do estômago é composta por fossetas gástricas. As células que revestem essas fossetas secretam um muco alcalino, que é o bicarbonato, e que protege o epitélio contra a ação do suco gástrico. A sua lâmina própria, composta de tecido conjuntivo frouxo e altamente vascularizado, e também possui uma rica população de plasmócitos, linfócitos, mastócitos e fibroblastos. Nós temos aqui as principais células que compõem o estômago, que são células de revestimento superficial, células-tronco, as células da mucosa do colo, a célula parietal ou oxíntica, a célula zimogênica e temos também a célula enteroendócrina. Na submucosa do estômago, ela é composta de tecido conjuntivo mais denso, que é a lâmina própria, possui uma grande rede vascular e linfática e também presença de células características do tecido conjuntivo, além de células linfóides. Na camada muscular do estômago, organizada em 3 camadas, que eu havia mencionado, que é a oblíqua interna, a circular média, na oblíqua interna e também a longitudinal. A oblíqua interna, bem definida apenas na região da cárdica, a circular média ela é bem definida em toda a extensão do estômago e na região pilórica, e a longitudinal externa é bem evidente na região cárdica e no corpo do estômago. A camada serosa, ela reveste todo o estômago, que seria o peritônio visceral. Agora falaremos da histologia do intestino delgado. Bom, o intestino delgado é o local onde a digestão dos alimentos é finalizada. Ela teve início na boca, passa pelo estômago e agora será finalizada no intestino delgado. O intestino delgado vai promover a absorção de nutrientes, além de favorecer uma secreção de glândulas endócrinas. A absorção é promovida por seu epitélio de revestimento, altamente especializado na característica de absorção. Essa autoespecialização para absorção ela é bem visível tendo em vista a estrutura das células que compõem esse órgão, pois possuem uma grande quantidade de microvilosidades e uma linha de mitocôndrias bastante espessa. Ele mede aproximadamente de 5 a 6 metros de comprimento e consiste em 3 segmentos, o duodeno, o jejúnio e o ilho, e essas 3 são morfologicamente semelhantes. Indo agora para as camadas, nós temos a camada mucosa, onde é possível observar a presença de vilosidades intestinais, ou vilos, que são projeções alongadas da mucosa, com cerca de 0,5 a 1,5 mm de comprimento, em direção ao lúmen do intestino delgado. No duodeno, essas vilosidades apresentam formas de folha e geralmente assumindo formas de dedo à medida que se aproximam do ilho. Então, essas vilosidades são aquelas dobras ou aquelas pregas que conseguimos observar com muita clareza quando vemos uma lâmina histológica do intestino delgado. Então, ao ver essas pregas em forma de dedos, nós sabemos que a região está mais próxima do ilho, já as com formato de folha são as mais próximas do duodeno.
Na submucosa intestinal, ela é composta por tecido conjuntivo denso, rico em suprimento linfático. Nós temos também na camada muscular intestinal, ela é a camada circular interna e também possui uma camada longitudinal externa de músculo liso. Na camada serosa, excetuando a segunda e a terceira partes do duodeno, todo o intestino delgado ele é envolvido pela camada serosa também, que é a camada mais externa. Aqui nessa imagem nós podemos ver as microvilosidades que eu havia mencionado anteriormente. Pode-se ver que na base elas têm um formato de folha, isso indica que elas estão mais próximas do duodeno, já essas mais esticadas com formatos de dedo mostram também que elas estão mais próximas do íleo. Aqui nós temos as principais células que compõem o intestino delgado, que são células absortivas, células caliciformes, células enteroendócrinas, células-tronco e células de Paneth. Bom, vamos partir então para o último órgão do trato digestório, que é o intestino grosso. Ele é constituído por seco, cólon, e no cólon nós temos ascendente, transverso, descendente e sigmoide, além da constituição do reto e do ânus. A camada mucosa do intestino grosso ela é desprovida de pregas, exceto no reto, e não possui vilosidades. As criptas intestinais são longas e com muitas células caliciformes e absortivas, e pouquíssimas células enteroendócrinas. O intestino grosso tem como função básica a absorção de água, a fermentação e a formação da massa fecal, além também da produção de muco, lembrando que este muco é responsável por fluidificar a passagem desse bolo pelo intestino, além de proteger as próprias células intestinais. A lâmina própria é rica em acúmulos linfóides de células linfóides que se estendem até a camada submucosa, pela razão óbvia de proteção dessa mucosa, uma vez que ela é uma porta escancarada para a penetração de micro-organismos dos mais diversos tipos. A camada muscular é constituída por camada circular e longitudinal da mesma forma, cujas fibras se unem para formarem 3 bandas longitudinais espessas, denominadas de tênias do cólon. A camada serosa é caracterizada por protuberâncias pequenas pedunculadas, formadas por tecido adiposo, os apêndices epiploicos. Na região anal, a camada mucosa forma uma série de dobras longitudinais, que são as colunas retais, cerca de 2 cm acima da abertura anal, e a mucosa intestinal é substituída por epitélio pavimentoso estratificado. Aqui nessa imagem podemos ver toda essa formação. Aqui nós temos uma lâmina separando a mucosa, a submucosa e a camada muscular do intestino grosso. Aqui nós podemos ver as principais células que compõem o intestino grosso, que são células absortivas, células caliciformes, células-tronco e também as células enteroendócrinas, que são pouco abundantes, como eu disse anteriormente. Agora falaremos da histologia dos órgãos anexos ao trato digestório. As glândulas salivares são os primeiros órgãos anexos que iremos estudar do sistema digestório, ou seja, são órgãos que participam do processo secretando algum conteúdo no tubo digestivo, porém o alimento não passa diretamente por eles. Como muita coisa na boca, nós tendemos a pensar que é algo bastante simples, como por exemplo a língua, que mencionei anteriormente, mas vimos que ela possui diversos tecidos e células bem complexas que juntas nos permitem sentir sabores. Com a saliva é a mesma coisa. A saliva é um líquido viscoso e claro e que possui em sua composição água, eletrólitos, enzimas digestivas e agentes microbianos. Por isso, ela é fundamental na umidificação da mucosa oral e na lubrificação dos alimentos. Primeiro, eu vou apresentar a microestrutura de uma glândula salivar, que ficará mais fácil de vocês entenderem. Nós temos 3 pares de glândulas salivares maiores que vocês podem ver na imagem. As parótidas, que são as maiores e estão situadas anteriormente às orelhas externas no espaço entre o ramo da mandíbula e o processo estiloide.
O segundo par são as submandibulares, que se situam ao longo do corpo da mandíbula. E, por fim, as sublinguais, que são as menores e mais profundas, e também estão localizadas no assoalho da boca. Elas se unem e formam algo como se fosse uma ferradura em volta do freio da língua. Agora nós veremos a microestrutura das glândulas. E olhando de uma forma mais macroscópica, as glândulas salivares são organizadas por uma cápsula de tecido conjuntivo que as reveste. Aqui nós temos toda a estrutura de uma glândula salivar e os seus tipos celulares e os seus principais tipos celulares. Ela é composta principalmente pela célula serosa, a célula mucosa, células mioepiteliais, células do ducto intercalar e células do ducto estriado. Aqui nós temos as lâminas de cada uma dessas glândulas. E como curiosidade, as glândulas parótidas, elas possuem um tipo de secreção serosa e é responsável por 30% de toda a produção de saliva. A submandibular tem uma secreção mista e é responsável por 60% da produção de saliva. A sublingual também possui secreção mista e é responsável por apenas 5% da produção de saliva. Bom, agora o nosso próximo órgão anexo do sistema digestório é o pâncreas. O pâncreas ele é uma glândula mista com parte exócrina e endócrina. A porção exócrina, que é onde são produzidas enzimas digestivas, é uma glândula acinosa composta. O pâncreas ele é revestido externamente por uma cápsula de tecido conjuntivo denso que envia septos para o seu interior, dividindo-o em lobos, contendo vasos sanguíneos, vasos linfáticos e nervos. O estroma é constituído pelos septos interlobulares e pelas fibras reticulares que servem de sustentação para o órgão. A unidade morfofuncional do pâncreas exócrino é o ácino seroso. Cada ácino pancreático é formado por células piramidais com núcleos arredondados localizados na base da célula. A parte endócrina, onde são secretados hormônios, é formada pelas ilhotas pancreáticas. Estas são grupos arredondados de células dispostas em cordões, em volta dos quais existe uma abundante rede de capilares sanguíneos com células endoteliais fenestradas, situados entre os ácinos secretores. Aqui nós podemos ver toda essa estrutura que eu mencionei do pâncreas. E aqui uma lâmina onde ele também separa toda essa estrutura mencionada. Agora nós vamos para o último órgão do anexo do sistema digestório, que é o fígado. O fígado ele também possui função exócrina e endócrina. Ele atua no processamento e armazenamento do glicogênio e também dos nutrientes absorvidos pelos enterócitos através da veia porta. Ele também neutraliza e elimina toxinas e metabólitos. Ele atua na eliminação de hemácias de bilirrubina, na produção de proteínas plasmáticas. Ele também é um órgão que possui maior poder regenerativo. O fígado também ele é revestido pela cápsula de Gleason, que se torna mais espessa no hilo, além de emitir septos para formar 4 lobos, que seriam esses o direito, o esquerdo, caudado e quadrado. Ele é composto por tecido conjuntivo que reveste todos os seus vasos e ductos até o espaço da porta. E fibras reticulares sustentam as células que compõem o lóbulo hepático. Aqui nós temos toda essa estrutura do fígado. Cada espaço porta é constituído por uma vênula e uma arteríola, um ducto biliar e vasos linfáticos e nervos, podendo também receber o nome de tríade portal, devido às estruturas mais importantes que são a veia porta, a artéria hepática e o ducto biliar. O sangue entra no fígado através da veia porta e da artéria hepática, ramificando e distribuindo sangue venoso e arterial por todo o fígado. Ao passar pela tríade, o sangue é descarregado em capilares chamados de sinusoides, que ocupam o espaço entre as placas de hepatócitos. Ao passar pelos capilares, o sangue segue o caminho até uma veia localizada no centro do lóbulo chamada de veia centrolobular, sendo ela o ramo inicial da veia hepática.
Aqui nós temos toda essa estrutura de funcionamento do fígado. Aqui então finalizamos a nossa aula e eu quero agradecer imensamente a todos que assistiram ao vídeo. Também quero dar os parabéns a todos que já apresentaram e peço desculpas também pela péssima dicção e pelos erros corriqueiros do português. E também quero agradecer a toda a equipe que trabalhou na produção deste seminário e também a professora que foi a nossa orientadora. Agora eu finalizo e vos deixo com uma frase que lembra muito uma pessoa que foi muito importante para a biologia. Na verdade, essa não foi uma frase exatamente dela, mas é uma reinterpretação minha. Adaptem-se às mudanças para que ninguém seja pego ou visto pela seleção natural. Do nosso querido tio Darwin.